Rui, você, né, está contando de 20 anos atrás, né, que você já começou na área de telecom, já não era comum mulheres nessa área, e que também a telecom é uma área relativamente nova, né, que tem evoluído de uma forma tão rápida quanto tudo na tecnologia. E qual a diferença? Como você diferencia? E falar de preconceito é sempre importante, né, sempre necessário, eu diria. Como você diferencia o preconceito de pressão? Porque os cargos que você ocupou, invariavelmente, eles um executivo do seu padrão tem pressão. A pressão é sim ou não, é agora, é ontem, quer dizer, você não tem muito tempo de... A tomada de decisão é sempre imediata dessa pressão. E a pressão de não errar, e a pressão de... Então, a pressão e o preconceito, você diferenciou, você conviveu com os dois, e como que você lidou com isso? Falar de preconceito é muito complexo, porque a gente até estava conversando e o que aconteceu recentemente lá com o jogador do Palmeiras, o Luigi, aquilo é uma violência, uma excrescência, Uma é uma, ignorância. é uma ignorância. Aquilo é muito fácil você identificar ali o preconceito. Quando a gente fala de preconceito, ele é velado. Ninguém assume, fala, veste a camisa e fala, eu sou preconceituoso. Olha que legal, né? Como ninguém faz isso abertamente. Então ele é velado. Quando eu vim para São Paulo, fui para um escritório de advocacia, cheguei nesse escritório, só tinha as melhores faculdades paulistanas nesse escritório. E eu era embora de uma universidade federal, mas eu era do interior de Minas Gerais. Então você chega, você é dado alguns trabalhos que não são os top trabalhos, que não são os trabalhos mais fancy, mais legais da vida. Mas ainda assim, eu pegava aquilo e eu tornava aquilo o trabalho mais legal para mim. Porque eu falo, eu preciso tirar. Existe um gap. Existem faculdades muito boas fora de São Paulo. Mas São Paulo, gente, é um dos grandes centros do mundo. Então, aqui é onde a atividade acontece. Aqui é onde você vê as grandes transações. Aqui é onde você vê as grandes operações acontecendo. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi um baque, primeiro, por essa questão de você receber talvez os trabalhos mais simples e você ter que ir galgando isso e construindo isso. E acho que depois, quando você começa a entender o organismo, essa capacidade de leitura do ambiente, você fala: não, realmente eu tenho que melhorar enquanto profissional. E aí eu pegava o trabalho mais simples que fosse e eu transformava ele na coisa mais interessante que me dava a oportunidade de aprender. Saindo do escritório, eu fui para uma instituição financeira e aí lá foi onde eu tive pela primeira vez um baque de enfrentar, falar assim, eu acho que isso é preconceito, mas não é palpável, Castilho, ele não é visível. O preconceito acontece por gestos, por olhares, por conduta. Sempre é uma conduta, né? Então, se você tem 10 pessoas, você chama 9 para tomar Isso, café, tem ali uma nuance de preconceito, né? Isso vai para tudo na vida. Mas tudo. preconceito pelo menos como eu vejo, né? Típico do ignorante. O ignorante no sentido de que não conhece, de que não faltou leitura, faltou vivência, faltou vida, falta alma pro preconceituoso. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo preconceituosa, porque aquilo permeia a sociedade. Sempre foi assim. Vocês já ouviram? Não, mas sempre foi assim.
essa frase me irrita. Não, sempre foi assim. "Ah, mas por que que não pode ser diferente? Hum. Por que que não pode ser diferente?" Ô, Lu, você tem algum exemplo de que você viveu, que você sentiu mesmo na tua alma um preconceito? Eu vinha sendo preparada para assumir determinada função em um dos lugares que eu trabalhei. Eu fui até para Nova York, morei em Nova York, fiquei lá durante um ano e aí, quando eu voltei, eu não assumi aquela função que eu supostamente deveria assumir, mesmo tendo uma carta, uma indicação efetiva e tudo isso. E quando foi anunciado o sucessor, eu me dirigi à pessoa que escolheu o sucessor e eu falei: olha, eu queria entender o que faltou, né? Porque para mim é importante compreender o que faltou. Porque se eu não sei o que faltou, eu não consigo melhorar. Então, essas conversas difíceis, elas têm que ser havidas. Outra coisa que eu falo muito para quem trabalha comigo, falo de conversas difíceis, tem que ser havida. Não adianta você empurrar para debaixo do tapete, porque uma hora você vai tropeçar. Então, eu cheguei legitimamente, e aí o interlocutor falou para mim: não, porque você tem que entender, porque o fulano. Eu falei: eu não estou discutindo o fulano. O fulano chegou lá. Que legal para ele, parabéns. E parabéns legitimamente. O cara era muito bom, ele é muito bom. Falei: eu quero entender eu quero saber o que falta para mim. Porque eu preciso melhorar, e seja aqui ou seja em outro lugar, o meu objetivo de vida é chegar a uma gestão de um jurídico. Eu preciso saber o que faltou. E eu não obtive uma resposta. Não, faltou, você precisa ser mais aberta. Você precisa ter uma capacidade de escuta ativa maior. Você não ouve isso. E aí falar: não, a gente vai te realocar em A, em B, em C, e depois acabou que não realocou. Então, quando eu saí efetivamente com o sentimento de ter sido preterida em função do gênero, mas, de novo, não é uma coisa que você fala, eu fui preterida, porque é muito subjetivo, não é palpável. Então, para quem nos escuta, você que talvez estiver passando por uma situação dessa, não adianta o embate puro e simples, mas uma conversa franca resolve. Tipo, perguntar mesmo: você acha que talvez eu não tenha conseguido porque eu sou mulher? Ou porque eu tenho essa opção? Ou eu acho que isso te ajuda a digerir. E eu acho que verbalizar é importante, porque você está tirando de dentro de você, né? Você não está cultivando a mágoa aqui dentro. Putz, o cara não fez isso para mim. Não, acho que verbalizar é importante. Mas esse é um exemplo que eu relembro com uma certa dor, mas, ao mesmo tempo, eu relembro como uma forma de superação. Porque eu tomei a decisão, vamos lá. Então, já que não é assim, eu acho que não tem espaço, vamos encontrar um caminho para que eu saia. E eu saí e alguns anos depois aconteceu. Mas o preconceito tem essa nuance, ele não é concreto.